Olá, sejam bem-vindos à Oficina de Astronomia número 456. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e estarei com vocês hoje mais uma vez. Já adquiriu o seu exemplar do Anuário Catarinense de Astronomia para 2021? Ainda não? Pois então não perca mais tempo. Faça o seu pedido, envie um e-mail para costeira1@yahoo.com. Repetindo, costeira1@yahoo.com. Vale a pena e eu recomendo. Meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, hoje o nosso assunto vai ser a sequência incrível de ocultações do planeta Marte pela Lua que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul durante o ano de 2020. Nós vamos analisar em detalhes esta sequência que não se repetia já há mais de 50 anos, no mínimo, na nossa região, mas que infelizmente não pôde ser muito bem acompanhada por causa das condições meteorológicas. Então vamos nos situar primeiramente. Nós tivemos no final do inverno de 2020 e no segundo mês da primavera, uma sequência de 3 eventos de ocultações lunares do planeta Marte com visibilidade no estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, ocorreram em 2020 5 ocultações de Marte pela Lua. O que é uma ocultação? Bom, uma ocultação é o desaparecimento temporário de uma estrela, normalmente, mas mais raramente de um planeta, motivado pela passagem defronte desse astro, da passagem da Lua, nosso satélite natural. Essas ocultações são fenômenos relativamente comuns. Todos os dias a Lua oculta estrelas em seu deslocamento pelo céu. Mais raramente uma estrela brilhante é ocultada e mais raramente ainda um planeta é ocultado. E no caso do ano de 2020, especificamente o caso do planeta Marte, nós tivemos 5 eventos de ocultações. O primeiro foi em 18 de fevereiro, com visibilidade na América do Norte, Estados Unidos e México. Depois tivemos um evento em 18 de março, que foi visível na região sul da América do Sul, a Patagônia, ali na região do Chile, da Argentina, e depois uma sequência de 3 eventos, uma por mês, em 9 de agosto, 6 de setembro e 3 de outubro. E esses 3 eventos foram visíveis no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos oportunidade, inclusive, de divulgá-los amplamente na mídia. Vamos começar analisando um por um estes eventos. Como eu falei, é comum a Lua ocultar estrelas, mais raramente um planeta brilhante. No caso de Marte, Marte é conhecido como o planeta vermelho, por causa da sua coloração característica. A primeira ocultação visível no Rio Grande do Sul foi em 9 de agosto, madrugada de um domingo, onde nós tivemos uma ocultação total do planeta Marte pela Lua. O que significa isso? Marte desapareceu de um lado da Lua e, após algum tempo, ressurge do outro lado. Este é um evento de ocultação total. Em Porto Alegre, na região metropolitana da capital gaúcha também, a ocultação iniciou às 5h02, pelo horário de Brasília, e foi terminar em torno das 6h50. Às 5h02, Marte encostou, entre aspas, na borda da Lua, demorou cerca de 2 minutos para desaparecer por completo atrás da Lua, e assim teria tido início o evento. Nós temos aqui um mapa que mostra a região geográfica de visibilidade, América do Norte, América do Sul, e dentro dessa figura estranha que nós temos desenhada aqui, seria possível observar Marte sendo ocultado pela Lua. Nós estamos mais ou menos aqui, no paralelo 30 graus de latitude sul.
Então vejam que a região era bastante ampla, cobria uma parte da Antártida, inclusive, Península Antártica, e uma boa parte do Oceano Atlântico, um pouquinho aqui também do Oceano Pacífico. Sul do Chile, centro-sul da Argentina e a região sul e a região sudeste do Brasil. Eis uma simulação da ocultação de Marte pela Lua, conforme teria sido visível em Porto Alegre no dia 9 de agosto de 2020. No desaparecimento, o planeta some atrás da borda brilhante da Lua, chamada também de limbo brilhante. E no reaparecimento, ao redor das 6 horas e 50 minutos, reaparece junto do limbo escuro, a borda escura da Lua. A Lua estava crescente naquela oportunidade, e essa foi então a simulação que nós distribuímos para a mídia na oportunidade do fenômeno. Para que esta pequena bolinha, que representa Marte, desapareça completamente atrás da Lua ou reapareça completamente atrás da Lua, foram requisitados em torno de 2 minutos, foram necessários em torno de 2 minutos de tempo. Nós temos aqui um detalhe de uma ocultação total de Marte pela Lua numa oportunidade anterior, 17 de julho de 2003, imagem feita na América do Norte. Naquele ano, inclusive, Marte estava muito próximo da Terra. Vejam aqui o planeta vermelho, dá para ver um pedacinho da calota polar do planeta desaparecendo atrás do limbo escuro. Essa outra linha aqui que separa a parte escura da parte iluminada é chamada de terminador, mas o planeta desaparece na borda da Lua, que é o limbo, e o limbo ainda estava escurecido na oportunidade. Então esse é um exemplo de uma ocultação. No momento do reaparecimento, lá em Porto Alegre, em torno de 6 horas e 50 minutos da manhã, o dia já estava clareando, porém o sol ainda era inverno, final de inverno, 10 graus abaixo da linha do horizonte, período do crepúsculo que a gente chama de aurora náutica, intervalo de tempo entre o sol 12 graus abaixo do horizonte e 6 graus abaixo do horizonte. Portanto, não havia ainda muita interferência da claridade diurna e o fenômeno poderia ter sido bem acompanhado. A Lua estava, como se diz em astronomia, gibosa, que é intermediária entre cheia e minguante, quarto minguante no caso, intermediária entre cheia e quarto minguante, 71% iluminada. Eu acho que eu antes falei a Lua crescente, na verdade já era Lua minguante. Bastante alta no céu. No desaparecimento ela estava a 55 graus de elevação, então um ângulo bastante confortável para visualização, e no reaparecimento um pouquinho mais baixa, em torno de 47 graus, já começando a cair para o lado do leste. No momento do desaparecimento mais elevada, 55 graus, encontrava-se próxima da linha do meridiano local, que é aquela linha norte-sul, que passa pela vertical do lugar. Bem, o que realmente pôde ser visto naquela oportunidade em Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre e boa parte do estado do Rio Grande do Sul? Lamentavelmente, meus amigos, nada, porque nós estávamos sob a presença de um nevoeiro muito forte, muito espesso, que é característico do inverno. No desaparecimento em Porto Alegre, nós tínhamos o que se chama tecnicamente em meteorologia de stratos nebulosos opacos, uma camada de nevoeiro que não permite nem a visualização do Sol ou da Lua no céu. Portanto, completamente opaca, como diz o nome em latim. E, portanto, o desaparecimento não pôde ser registrado. No reaparecimento, o nevoeiro já estava um pouco mais ralo, tecnicamente se chamam stratos nebulosos translúcidos. A palavra translúcidos quer dizer que você já pode visualizar o Sol ou a Lua através do nevoeiro. E assim foi possível, então, registrar o reaparecimento do planeta de trás da Lua. Temos aqui uma imagem que foi obtida por nós às 6 horas e 51 minutos, praticamente no horário do reaparecimento, um pouquinho depois, onde Marte já, então, começa a se afastar da borda escura da Lua. Fenômeno que foi, então, marginalmente visível devido às condições meteorológicas desfavoráveis. Bem, aí as esperanças se renovaram.
Mês que vem, setembro, tem ocultação de Marte de novo. Sim, e inclusive uma ocultação mais interessante, porque no início da madrugada do domingo, dia 6 de setembro de 2020, a segunda ocultação de Marte aconteceu e foi visível também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Fenômeno, aliás, visto também praticamente em todo o Brasil, com exceção do extremo sul do estado do Rio Grande do Sul e da região metropolitana de Porto Alegre. Vamos detalhar um pouco mais por que isso. Bom, em setembro, relativamente ao mês de agosto, Marte estava maior, estava mais brilhante, porque Marte vinha se aproximando da Terra durante o final do inverno e início da primavera. Diâmetro angular de Marte, na ocasião, quase 20 segundos de arco, é bastante para Marte. Magnitude menos 1,9, um número expressivo, um brilho expressivo também. Mas aí, diferentemente do evento de agosto, em Porto Alegre não foi visível ocultação. Por que que não? Porque nós tivemos o que se chama em astronomia de um apulso. Um apulso é uma quase ocultação, quando um astro passa muito próximo da borda da Lua, mas não chega a ser encoberto pela Lua. A menor distância angular aparente entre a Lua e Marte aconteceu em Porto Alegre, à 00h13 do dia 6, isto é, na noite de sábado para domingo, né? Quando o planeta esteve a apenas 2 minutos de arco da borda sul da Lua. Olha, 2 minutos de arco é um ângulo muito pequenininho. Vocês lembram que uma circunferência tem 360 graus. 1 grau se divide em 60 minutos de arco. E nós tivemos uma separação mínima entre Marte e a borda da Lua de apenas 2 minutos de arco naquele instante, às 00h13 do dia 6 de setembro, conforme visto de Porto Alegre. A fase da Lua era de novo gibosa minguante, 86% iluminada pelo Sol. A Lua estava um pouco mais baixa em relação ao evento de agosto, 34 graus de altura, situada na direção do nordeste, entre o norte e o leste. Agora, vejam bem o mapa da região geográfica de visibilidade dessa ocultação. Aqui nós temos de novo a América do Norte, a América do Sul, a África, o Oceano Atlântico. E a ocultação de Marte, nessa oportunidade, era visível dentro deste tubo curvo que a gente vê aqui desenhado na imagem. Essa linha curva aqui de cima representa o limite norte de visibilidade da ocultação e a linha de baixo o limite sul. Fora desse tubo, entre aspas, não é visível a ocultação de Marte. Então a América do Norte não viu Marte ser ocultado, lá no extremo sul ali da América do Sul também não, né? Mas aqui uma boa parte do Brasil assistiu, juntamente com o Peru, a Bolívia, o norte do Chile, Paraguai, etc., assistiram o fenômeno. E a linha do limite sul cruza exatamente aqui pelo Rio Grande do Sul. Nessas linhas, se você está situado em um ponto nessa linha do limite norte ou em um ponto do limite sul, você tem condições de observar um fenômeno chamado ocultação rasante. Significa que você vê o astro raspando aparentemente a borda da Lua, sem ser completamente escondido atrás dela. Então nós tivemos aqui, nessa oportunidade, uma ocultação rasante do planeta Marte pela Lua com visibilidade em território gaúcho. Vamos detalhar um pouco mais. Lá na cidade de Alegrete, que fica na Campanha, no sudoeste do estado, foi possível ver essa rasante de Marte pela Lua. Na cidade de Passo Fundo, que fica lá no Planalto também, foi possível. Nós já vamos mostrar um mapa mais detalhado com a posição deste limite. Dependendo da localização do observador, o evento se mostraria de forma muito diferente. Isso é característico de uma ocultação rasante. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma ocultação rasante, aqui no caso a estrela Aldebaran, Alfa do Touro, numa outra ocasião em que ela também foi ocultada de forma rasante pela Lua.
se vê que a trajetória aparente da estrela, né, pela borda da Lua é tal que ela tangencia a borda da Lua. Isto é o que caracteriza uma ocultação rasante. Aqui também, já num desenho, não numa imagem, né, numa simulação, mas num desenho, mais uma ilustração mais gráfica, né, a gente tem também o mesmo fenômeno explicado. Então vejam que a estrela, ela raspa a borda da Lua, e no caso de uma estrela, a gente pode ver a estrela sumindo e reaparecendo repetidas vezes conforme ela vai passando atrás das montanhas e dos vales que existem no relevo lá na borda da Lua. Isso é o que torna uma ocultação rasante um evento interessante, muito interessante de ser acompanhado. Mas, como eu disse, a posição do observador é fundamental nesse tipo de fenômeno. E aqui nós temos a explicação do porquê. Isto não é uma rasante de Marte, foi a ocultação rasante de uma estrela, conhecida como Delta Cancri, Delta da constelação do Caranguejo, que ocorreu em 9 de maio de 1981. Mas ilustra a situação típica de qualquer ocultação rasante. Essa linha aqui, com altos e baixos, representa a borda da Lua. Devido ao tipo de projeção que está sendo usada para fazer o desenho, a borda fica deformada e a altura das montanhas e as profundidades dos vales ficam exageradas, tá? Mas é, na verdade, a representação do relevo real na borda da Lua. Essas linhas horizontais paralelas representam o que cada um dos observadores listados aqui ao lado conseguiu observar. Então, dependendo da posição geográfica diferente desses observadores, nas proximidades da linha limite onde acontece a rasante, ele vê a estrela passando atrás de diferentes picos e diferentes vales e, portanto, aparecendo e desaparecendo repetidas vezes de maneira diferente. Cada um vê um fenômeno diferente quando acontece uma ocultação rasante. Tá? Temos aqui uma simulação de como teria sido vista essa rasante de Marte no dia 6 de setembro de 2020 na cidade gaúcha de Alegrete. Vejam que Marte roçou o limbo ou a borda iluminada da Lua. Tá? Teria sido melhor se a rasante tivesse acontecido aqui no limbo escuro, mas tudo bem, Marte estava bem brilhante, então isso não foi muito prejudicial à observação. Tá? Temos aqui na sequência também uma imagem de uma outra ocultação rasante de Marte pela Lua. Vejam como é uma sequência de imagens que foram sobrepostas. Vejam como Marte vai se aproximando da borda da Lua e começa a penetrar atrás da borda. Existe uma diferença fundamental entre uma rasante de uma estrela e a rasante de um planeta. Uma estrela é um ponto luminoso. Então, esse ponto luminoso, quando raspa a borda da Lua, desaparece totalmente e reaparece várias vezes. Mas um planeta não é um ponto luminoso. Um planeta é um pequeno disco, como vocês veem aqui, um pequeno globo. E quando ele passa de rasante na borda da Lua, dependendo do tamanho desse globo, do tamanho desse disco, pode ser que o planeta não desapareça completamente por trás das montanhas e dos vales lunares. Tá? Aliás, isso é o normal quando se trata da rasante de um planeta. Ele geralmente não vai desaparecer por completo porque não é simplesmente um ponto de luz. Vejam este mapa que nos foi gentilmente enviado pelo nosso colega Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas de Florianópolis, autor do Anuário Astronômico Catarinense, que nós já referimos no início dessa apresentação, onde nós temos aqui essa linha verde, a linha do limite sul da ocultação rasante de Marte, em setembro de 2020. Alegrete está bem em cima da linha, Passo Fundo está muito pertinho da linha e depois o limite segue, passa ali no litoral catarinense entre Balneário Camboriú e Joinville, no norte, ao norte de Florianópolis. Como eu disse para vocês, Marte não é uma estrela, portanto é um globo e não um ponto luminoso. Isso quer dizer que
essa linha verde, que representa o limite da rasante, não é simplesmente uma linha, ela é como se fosse uma barra, ela tem uma certa largura que corresponde ao diâmetro angular do planeta. Então, um pouco para cima e um pouco para baixo dessa linha verde, uma tolerância ali de alguns quilômetros, talvez, sei lá, 10 quilômetros para cima, 10 quilômetros para baixo dessa linha, seria possível ainda ver uma rasante de Marte. Se Marte fosse uma estrela, você teria que estar praticamente em cima da linha, mas como é um globo, tá? Essa linha ficaria como que borrada e o limite ficaria alargado no mapa. Então essas localidades mais ou menos próximas da linha também poderiam ter visto essa ocultação de Marte. Essa ocultação é interessante também porque aconteceu como rasante, não aconteceu como rasante, mas quase isso em Florianópolis, tá? E também aconteceu como rasante lá na cidade do Rio de Janeiro. E para compreender isso, a gente tem que retornar aqui até aquela imagem do limite de visibilidade. Olha aqui, a linha do limite sul, passando aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, ela pega depois o Oceano Atlântico, ao norte de Florianópolis, conforme a gente viu na imagem ampliada, e raspa o continente novamente lá na região do Rio de Janeiro. Então, lá na Cidade Maravilhosa foi possível também ver uma ocultação rasante de Marte em 6 de setembro do ano de 2020. O que aconteceu em Florianópolis foi um apulso, a 0h17 do dia 6, a distância aparente mínima entre Marte e a borda da Lua foi de apenas 1 minutinho de arco. E lá no Rio de Janeiro, entre 0h15 e 0h38, teria sido possível observar uma ocultação rasante de Marte. Essas ocultações rasantes de planetas pela Lua são eventos raros, tá? E para vocês terem uma ideia, a última visível aqui na nossa região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul mais especificamente, aconteceu no dia 8 de setembro de 2013. Foi um domingo, no início da noite, uma ocultação rasante do planeta Vênus. E essa ocultação foi vista lá na praia de Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina, tá? Ao norte de Florianópolis. Temos muito boas recordações desse evento, porque graças aos contatos e os arranjos logísticos feitos pelo nosso colega, professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, nós fizemos uma verdadeira maluquice. Eu me lembro que eram 4 horas da tarde, eu peguei o avião em Porto Alegre, cheguei em Florianópolis, eram 15 para 5, fui lá na casa do nosso querido colega Alexandre Amorim, que mora ali perto do aeroporto, tomamos um cafezinho e tal, conhecemos a estação costeira número 1, né, da onde ele faz as suas observações. Em seguida, peguei um carro alugado e rumei para Canasvieiras, no norte da ilha, na residência de um outro membro do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas, que já estava nos aguardando, e lá, na cobertura, no apartamento, no terraço, tá, fizemos o registro em vídeo dessa ocultação. Tá? O tempo, a nebulosidade estava bastante preocupante. Quando a gente saiu de Porto Alegre, o céu estava muito encoberto. Durante o voo, o comandante anunciou que o céu em Florianópolis estava aberto. Isso me encheu de esperanças, apenas para me decepcionar quando desci lá e vi que o céu estava mais fechado ainda do que quando nós tínhamos saído de Porto Alegre. Mas mesmo assim, não desisti, fui para Canasvieiras e na hora H o céu abriu e a gente conseguiu registrar o fenômeno. Em seguida, tipo 9 horas da noite, né, eu já me encontrava no aeroporto e às 11 horas da noite estava em Porto Alegre de novo. Viu, meu diretor? É isso que se chama fazer uma maratona astronômica. Tá?
Bom, se o tempo tivesse ficado nublado, eu já tinha um plano B. O meu plano B era comer um peixe assado lá num dos restaurantes de Canasvieiras. Tá? Teria sido o peixe assado mais caro que eu já teria comido em toda a minha vida, considerando o custo de passagens, aluguel de carro, etc. Mas felizmente não foi possível, não foi necessário. O evento foi visível. Bom, como referência histórica, aqui no Rio Grande do Sul, a última ocultação lunar rasante de Marte aconteceu em 31 de maio de 2005. Foi uma rasante de limite norte. E é interessante observar que esse limite norte, a linha dele, dentro do mapa do Rio Grande do Sul, passava mais ou menos onde passou a linha agora do limite sul, em 6 de setembro de 2020. Tá? Me lembro que divulgamos esse evento, inclusive lá na nossa coluna do suplemento Eureka, do jornal Zero Hora, que nós assinávamos naquele período. Bem, 6 de setembro de 2020, rasante de Marte visível no Rio Grande do Sul, não em Porto Alegre. Vejam, deixe-me só retornar aqui a linha do limite. O que acontece? Ao longo da linha verde, ou bem pertinho dela, se vê a rasante. Como era um limite sul, quer dizer que para baixo dessa linha não se vê ocultação, se vê apenas um apulso, uma quase ocultação. Foi o que se verificou aqui em Porto Alegre e toda a região metropolitana. Tá? E ao norte dessa linha, nós temos a região de ocultação total. Então, acima dessa linha, toda essa região aqui e o resto do Brasil, boa parte do resto do Brasil, assistiu a uma ocultação total de Marte pela Lua. Marte entrou por um lado e saiu pelo outro. Tá? Muito bem. O que aconteceu no dia deste fenômeno interessantíssimo no estado do Rio Grande do Sul? Tivemos uma frente semi-estacionária, uma frente fria semi-estacionária sobre boa parte do território do estado, e isto impediu completamente a visualização do evento. Inclusive o nosso colega, o professor André Lau da Costa, confira o espaço do professor André Lau da Costa no site da rede Ômega Centauri, está muito interessante. O professor André Lau da Costa, da nossa equipe, ia promover uma sessão live para mostrar o desenrolar do evento através da internet. Obviamente não foi possível. O tempo, mais uma vez, nos impediu. Bem, mas diz o velho ditado, a esperança é a última que morre. Agosto não deu, setembro não deu, mas em outubro nós teríamos mais uma ocultação de Marte pela Lua e, de novo, uma ocultação rasante. E eu disse há instantes que essas rasantes de planetas pela Lua são raras. Pois é, e nós tivemos duas, uma em cada mês, uma seguida da outra, em setembro e outubro de 2020. Bota sorte nisso, né? Pois é, mas quando a sorte é grande, o azar também é, meus amigos. Esperem para ver o desenrolar da história. Como é que seria esse evento de outubro? Ele ocorreu na noite do dia 2 de outubro, sexta-feira, para o sábado, dia 3. Né? Também uma ocultação rasante. Tá? Coincidiu com o melhor mês para a observação de Marte, porque Marte estava, como eu disse antes, ele vinha se aproximando da Terra, atingiu a menor distância da Terra de 62 milhões de quilômetros no dia 6 de outubro, e esteve em oposição ao Sol no dia 13 de outubro. Quer dizer, estava com brilho máximo, em termos técnicos, magnitude menos 2,6. Isto aqui é mais brilho do que o brilho do planeta Júpiter, que normalmente é o planeta mais brilhante depois de Vênus. Tá? Então, temporariamente, Marte estava superando o brilho de Júpiter. Em razão dessa proximidade aparente, o tamanho angular de Marte também era grande, 22,6, quase 23 segundos de arco. Para vocês terem uma ideia, falei ainda há pouquinho, né? Uma circunferência tem 360 graus. 1 grau tem 60 minutos de arco.
E 1 minuto de arco tem 60 segundos de arco. Marte estava com praticamente 23 segundos de arco ali naquele início de outubro. Não bastasse tudo isso, todas essas circunstâncias favoráveis para a visualização de Marte, nós tivemos outra rasante de Marte visível no Rio Grande do Sul. Desta vez, uma rasante de limite norte, e esse limite passava pelas cidades de Buenos Aires, Montevidéu, lá na região da Bacia do Prata, e pela parte leste do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, e novamente ia cruzar lá perto da cidade do Rio de Janeiro. Olhem o mapa da região geográfica de visibilidade. Dentro dessa área toda aqui, que inclui de novo a Antártida, né? Aqui o sudoeste da África também, né? O extremo sul da América do Sul, toda essa área aqui vê uma ocultação total. E nesta linha, que é o limite norte, que passa no Rio Grande do Sul, passa em Santa Catarina e raspa lá no Rio de Janeiro, se veria uma rasante de Marte. Tá? A orientação geográfica desse limite foi muito interessante e fez com que em cada cidade o evento fosse muito diferente das demais. Na capital da Argentina, Buenos Aires, por exemplo, houve uma ocultação rasante entre 0h02 e 0h10 do dia 3 de outubro. Mas vejam, Montevidéu, ali do outro lado da Foz do Prata, não muito distante de Buenos Aires, não viu rasante, viu uma ocultação total de curta duração entre 23 horas e 56 minutos do dia 2 e a 0h22 do dia 3. E detalhe, Marte demorou, visto de Montevidéu, cerca de 8 minutos para desaparecer por completo atrás da borda da Lua e 6 minutos para emergir por completo no final do evento. Já vamos ver por que esses tempos muito longos. Dentro do Rio Grande do Sul, na faixa leste do estado, cidades como, por exemplo, Rio Grande, Mostardas e Tramandaí tiveram uma ocultação total de Marte. Ocultação de curta duração. A oeste da região metropolitana de Porto Alegre, no interior, na campanha, na serra, nos planaltos e na região das Missões, Marte não foi ocultado. Então lá aconteceu um apulso. Marte passou aparentemente muito pertinho da borda da Lua, mas não chegou a ser encoberto por ela. Vamos detalhar um pouco mais essas circunstâncias. Na cidade de Rio Grande, por exemplo, tivemos uma ocultação total, iniciando à 00h12 e terminando à 00h27. Lua bem alta no céu, 50 graus de elevação. Tá? Na cidade de Mostardas, Mostardas é, digamos assim, a capital do litoral médio do Rio Grande do Sul. Tá? Tivemos uma ocultação total também, começando a 0h09, terminando a 0h36, sendo que o planeta levou 8 minutos para desaparecer atrás da Lua e outros tantos para ressurgir. Aliás, até um pouco mais, 10 minutos para emergir por completo no final do evento. Por que acontecem essas fases parciais tão prolongadas? No caso de Montevidéu também. Por causa da linha de ataque do planeta ser muito rasante ao limbo. Tem aqui uma ilustração, ó, que inclusive já apareceu antes, mas eu estou trazendo ela de novo para explicar por quê. O deslocamento aparente do planeta em relação à linha da borda da Lua forma um ângulo muito fechado. Então, como Marte estava grande, ele começa a entrar atrás da Lua, mas demora bastante tempo para desaparecer por completo. E a mesma coisa na hora de reaparecer. Isso se deve ao fato de que essas cidades estavam muito próximas do limite onde acontecia efetivamente a ocultação rasante. Tá? Tramandaí, mesma coisa, teve uma ocultação total entre 0h18 e 0h38 e as fases parciais durando cerca de 4 minutos. 4 minutos para Marte desaparecer atrás da borda da Lua, 4 minutos para reaparecer. Tá?
Agora vejam como a posição geográfica influencia. Na Serra, na cidade de Caxias do Sul, não aconteceu ocultação. Tivemos um apulso, e um apulso impressionante, porque no momento de maior proximidade aparente entre Marte e a borda da Lua, que foi a 0h29, a separação era de apenas meio minuto de arco, ou 30 segundos de arco. Pouca coisa mais do que o tamanho aparente de Marte, que, conforme eu disse ainda há pouco, era em torno de 23 segundos de arco. Tá? Mas não houve ocultação lá na Serra. E no litoral, embora Tramandaí tivesse uma ocultação total, lá na cidade de Torres, fronteira com o estado de Santa Catarina, aconteceu uma rasante de Marte, entre 0h17 e 0h43. Em Florianópolis, também entre 0h32 e 0h40. E no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, mais uma vez também, entre 0h51 e 0h57, uma rasante de Marte. Em Porto Alegre, a Lua estava praticamente cheia, 98,5% iluminada pelo Sol. Ela nasceu na capital gaúcha às 19h14 e Marte já estava aparentemente pertinho dela, a cerca de 2 graus de distância. Conforme a noite foi avançando, a Lua foi subindo no céu e Marte também, e se aproximando, os dois gradativamente, né? Sendo que a rasante teria acontecido entre 0h18 e 0h35. Já então na madrugada do dia 3. Mas super confortável em termos de elevação, 50 graus de altura, quer dizer, um fenômeno para ser visto de camarote. Aqui temos uma simulação, né? Novamente, tudo bem, não existe perfeição. Uma rasante de limbo brilhante. Marte roçou na borda iluminada. Teria sido melhor se roçasse por aqui na parte escura. Mas tudo bem, Marte estava grande, estava brilhante. Isso não era grande problema. Vejam aqui nessa ilustração, mais uma vez cortesia do nosso colega Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, a plotagem do limite norte dessa ocultação. A Lagoa dos Patos, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Aqui temos Tramandaí, assim por diante, aqui é Arroio do Sal, mais aqui em cima, já entrando depois em Santa Catarina, né? Então a gente vê que, por exemplo, na cidadezinha de Tapes, na beira da Lagoa dos Patos, passava o limite. E depois ele passava perto entre Santo Antônio da Patrulha e Osório, passava em Arroio do Sal, Torres e ia então em direção a Santa Catarina, a Florianópolis especificamente. Tá? Como era um limite norte, ao sul dessa linha, incluindo aqui o oceano, Marte foi totalmente ocultado pela Lua. E ao norte dessa linha ocorreu um apulso, ou seja, não houve ocultação. Marte passou perto da borda da Lua, mas não foi escondido. Bem, com tanta sorte assim, o que aconteceu no dia? O que aconteceu no dia, meu diretor? Adivinha? Boa parte do estado do Rio Grande do Sul estava novamente sob a influência de uma frente fria semi-estacionária. E, consequentemente, ninguém viu bulhufas nenhuma. E, novamente, a outra live do nosso colega de equipe, o professor André Lau da Costa, que estava programada, já tinha sido divulgada, inclusive na mídia, não pôde acontecer por causa das condições meteorológicas. Não terá sido a primeira vez, nem será a última que essas decepções acontecem. E eu gostaria de encerrar dizendo que o azar foi todo nosso. Em 2021, não há nenhuma ocultação de planeta pela Lua visível no Rio Grande do Sul. As esperanças ficam jogadas para o futuro, de 2022 para frente. Oportunamente voltaremos ao assunto. Muito obrigado e até a próxima oficina de astronomia.